agora a mensagem central da nossa fé, como é que redigiriam isso? Em poucas palavras, obviamente. João 3,16. Pronto. Um bocadinho mais. Não, eu quero... Isso foi um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero um texto inspirado pelo Espírito Santo. O credo apostólico. Eu quero... credo apostólico. Bom, também não serve. Eu quero a vossa capacidade de síntese posta à prova e, basicamente, o que é que eu anuncio quando eu evangelizo? Basicamente, o que é que eu digo quando evangelizo? Eu não quero aqui a história da vossa salvação. Eu quero simplesmente o que é a mensagem central da evangelização para vocês. Está lá, está tudo. Ok, agora vamos piorar a situação. O texto que vocês têm, agora revejam-no para o comunicarem, reeditem esse texto para o comunicarem a uma criança de 5 anos. Vai ser bem. Uma vez. Pode-se usar o livro sem palavras. 5 anos! Como é? Isto não é uma cadeira de comunicação para explicar estes problemas ao nível da comunicação. Eu quero falar aqui do conteúdo da mensagem. E vamos ser honestos, nós andamos com uma crise relativamente a este assunto. Nós temos hoje um déficit muito grande do conhecimento relativamente àquilo que é a essência da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eu ontem preguei aqui na nossa plenária, aqui na capela, e estava a dizer que a história mais bela de Jesus, obviamente, o centro nevrálgico do Evangelho, é mesmo a morte e a ressurreição de Jesus. E morte e ressurreição são os factos que, de facto, estruturam toda a mensagem do Evangelho, não é isso? Mas não é assim tão líquido para muitos, confundindo constantemente a mensagem da salvação com a mensagem da Igreja. A promoção da Igreja muitas vezes toma o lugar da promoção da obra salvífica, da obra de salvação feita por Jesus, não é? E portanto nós temos um problema complicado a este nível. Sabendo que a tarefa de cada um de nós é partilhar o Evangelho de Jesus Cristo, cumpre-nos saber o que Ele é e o que Ele não é. O que Ele é e o que Ele não é. Palavras importantes que definem o sentido original do Evangelho. Evangelion, que, como sabem, é traduzido muitas vezes por boas novas, também tem um significado muitas vezes atribuído de alvíceras. E, por exemplo, lá em Lucas capítulo 2, versículos 10 a 11. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. O que está aí é exatamente evangelizomai. Novas de grande alegria. Os anjos são os mensageiros dessa poderosa mensagem de boas novas. É o termo usado aqui pelos anjos. Eles próprios são angelos, não é? E eles aqui dizem, eu levo boas notícias. Eu levo boas notícias. Portanto, claro, nunca devemos, na comunicação do Evangelho Bíblico, deixar de explicar a importância das boas notícias. Só precisa de boas notícias quem tem tido más notícias. E, portanto, logo aí, não há forma de pregar o Evangelho Bíblico sem falar de
notícias. Pecado e também a resposta a esse problema, a graça do amor de Jesus. Outras palavras, portanto, além de Evangelion e além de Evangelizomai, outras palavras diretamente relacionadas com a evangelização. Nós estamos a analisar aqui algumas palavras. A maior parte delas aparece mais de 60 vezes no Novo Testamento. Portanto, é muito forte o conceito e não podemos descartar isso. A palavra kerutzon, que é muito usada na nossa língua portuguesa como pregar, proclamar, expressa a ideia de um mensageiro de um rei da antiguidade que vai de vila em vila, tornando conhecidos os decretos do rei. Portanto, o kerutzon é o que proclama os decretos do rei. Ok? E nós somos embaixadores com a missão de dar a conhecer os decretos, os juízos do nosso rei. E tais decretos são, então, o Evangelho. O embaixador não faz leis próprias. Ele não escreve leis próprias ou normas ou decretos. Ele apresenta aquilo que recebeu. É um conceito importante. Portanto, ninguém inventa propriamente o conteúdo da mensagem. O apóstolo Paulo dizia: eu não recebi este Evangelho de quem? De homens. Não me foi dado por homens. Não, eu recebi do Senhor. Portanto, é essa a ideia do kerutzon. Outra palavra importante que ajuda a compreender o sentido original do Evangelho é a palavra didasko, que também vocês já ouviram falar da palavra didake, ensinar, dar lições, palavra muito usada para descrever o evangelismo de Jesus. E isto é uma dica fundamental na nossa análise aqui nesta matéria. Não há evangelismo que exclua essa componente didake, o ensino. E podemos daqui a um tempo falar sobre aquela escala do Engel, James Engel, que explica que evangelismo é transferir a pessoa de uma posição eventualmente menos 8 ou menos 9, quando a pessoa não tem sequer uma percepção do que é divindade, e passa para um outro nível. Pode ser só um. Isso já é evangelismo, no sentido em que a pessoa já está a deixar de ter uma visão de nem sequer crer na divindade para passar a admitir a possibilidade de haver um Deus. Isso é evangelismo, não é? E, portanto, isso pressupõe também ensino. Ensinar é mais do que anunciar. Inclui clarificar, inclui ilustrar. E Jesus clarificou, ensinou os ensinos acerca do Pai através da sua vida e das suas palavras. Outra coisa aqui curiosa é que em Atos 5:42 e em Atos 15:35 há uma utilização da palavra didasko e evangelizo. Atos 5:42. Quem é que pode ler? Atos 5:42 e depois Atos 15:35. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ok? Ensinar e proclamar. Portanto, evangelizo e didasko estão aí. 15:35.